E aí, turma? Beleza? Na aula de hoje, nós vamos fazer as atividades da página 8 da apostila 2 de Física 2, certo? Referente ao capítulo 5 de potencial elétrico. A primeira questão das atividades do para-sala fala para nós assim. Acompanhem. Em um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial entre dois pontos vale 12.000 volts. Então, o U é de 12.000 volts. O campo realizará um trabalho sobre uma carga elétrica positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a carga elétrica é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Para movê-la de um ponto a outro. Esse trabalho vale em joules, ele quer o trabalho. Tem uma fórmula de trabalho para a força elétrica que ela é bem fácil. A gente fala que trabalho é igual a Tuc. Assim. Tuc. Certo? O tal é o trabalho. Pode chamar de tal ou pode chamar de W, de work. Certo? Fica a seu critério. Trabalho, DDP e carga. Olha que facinho. Trabalho é o que eu quero. DDP, 12.000. E a carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. O trabalho vai dar igual. Quando eu multiplicar 12.000 por 1,6 vezes 10 a menos 19, nós vamos encontrar 19.200 vezes 10 a menos 19. Agora, nós vamos andar 3 casas com a vírgula. 3 não, 4. 1, 2, 3, 4. Para deixar em notação, vai ficar 1,92 vezes 10. Era menos 19. Eu andei 4 casas, vai ficar menos 15 joule. Porque trabalho é medido em joule. O que corresponde para nós a alternativa A de amor. Questão de número 2. Uma partícula com massa m e carga q encontra-se inicialmente em repouso em um campo elétrico uniforme. Considerando desprezível o peso da partícula, após ela entrar em movimento, é correto afirmar que... Vamos lá. A afirmativa A fala para nós assim. É correto afirmar que ela se move na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Vamos pensar assim, gente, ó, para a gente entender. Você tem uma placa positiva. É bom a gente pensar assim que não dá erro. Uma placa negativa. As linhas do campo saem da placa positiva, vai em direção à placa negativa. Como o campo elétrico é uniforme, as linhas são paralelas e igualmente espaçadas, saindo da placa positiva e indo para a placa negativa. Gente, nós vamos colocar aqui uma partícula positiva, certo? E uma partícula com massa m e carga q positiva. Olha só, essa partícula, quando eu colocar ela aqui, vocês acham que ela vai em direção à placa positiva ou ela vai em direção à placa negativa? Lembra da regra de Dufay? Os opostos se atraem. Então essa partícula, ela vai no sentido da placa negativa. Se ela vai movimentar no sentido da placa negativa, o movimento da partícula vai ser na mesma direção, olha só, e no mesmo sentido que o vetor campo elétrico. Por isso a letra A está correta, olha só. Ela se move na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Então, número 2, letra A de amor. Questão de número 3, das atividades do para-sala. Uma carga elétrica puntiforme positiva é deslocada ao longo dos 3 segmentos indicados na figura. AB, BC e CA.
certo? Em uma região onde existe um campo elétrico uniforme, cujas linhas de força estão também representadas na figura a seguir. Assinale a alternativa correta. Gente, para fazer melhor essa questão, eu sempre sugiro que vocês pensem que aqui é como se tivesse uma placa, aqui é como se tivesse uma placa. As linhas saem da placa positiva e vão em direção à placa negativa. Fica mais fácil. Olha só, quando a carga sai, a carga falou para nós que ela é uma carga positiva. Quando a carga positiva sai do A e vai para o C, tem trabalho da força elétrica? Tem. Por que tem trabalho da força elétrica? Porque ela chegou para perto da placa negativa. Toda vez que uma carga positiva chegar perto de uma placa negativa, está realizando trabalho e esse trabalho é positivo. De boa. Do C para o B, tem trabalho? Gente, do C para o B, ela chegou para perto da placa negativa, gente? O C e o B estão na mesma distância da placa negativa. Então, do C para o B, não tem trabalho da força elétrica. E do B para o A? Gente, é uma carga positiva. Se ela sair do B e ir para o A, isso não é natural. Porque, olha, se ela está no B, ela é positiva. Era para ela ir em direção à placa negativa. Se ela é positiva e ela vem para o ponto A, então nós temos um trabalho negativo, um trabalho forçado. Tranquilo? Com isso, nós vamos ver as alternativas e nós vamos concluir que a alternativa correta é a letra D de dado, que fala assim: de B para C, a força elétrica realizará sobre a carga um trabalho nulo. Porque de B para C, ela não aproximou nem afastou da placa negativa, então não teve trabalho da força elétrica. De boa? Questão de número 4. Uma partícula de carga de 2 vezes 10 a menos 9 coulombs é colocada entre duas placas condutoras paralelas e muito extensas, separadas entre si por uma distância de 4 milímetros. É mantida uma diferença de potencial de 20 volts entre as placas. Determine o trabalho realizado em Joule pela força eletrostática para mover a partícula do ponto A para o ponto B, conforme a figura ao lado, na qual x é igual a 2 milímetros. Multiplica sua resposta por 10 a 9. Então ela te deu essa figura aqui, ó. Você tem uma placa positiva, uma placa negativa. Aqui está o ponto A e aqui está o ponto B, separados por uma distância x. E essa distância aqui todinha, ele falou que é de 4 milímetros. Certinho? Pergunta para nós qual que é o trabalho para levar do A para o B. Primeira coisa que nós vamos fazer é a fórmula do nosso amigo UED. U é a DDP, o E é o campo e o D é a distância. Lembra da fórmula do UED? Vamos lá. U é a DDP. Qual que é a DDP que ele falou que é entre as placas? Uma DDP de 20 volts. Maravilhoso, já temos a DDP. Olha só, eu consigo descobrir o campo, que ele não deu para nós quem é o campo. E qual que é a distância que separa as duas placas? A distância que separa as duas placas é de 4 milímetros. 4 vezes 10 a menos 3. Então, nós vamos descobrir o campo que existe entre elas. O campo vai ser igual a 20 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. O campo vai dar 20 dividido por 4, dá 5 vezes 10, menos 3 sobe mais 3, 5 vezes 10 a terceira, volt por metro. Agora, nós descobrimos o campo. Só que ele está pedindo para nós o quê? O trabalho realizado para levar do A até o B. Agora que eu descobri o campo, eu vou fazer de novo a fórmula do nosso amigo UED. O U é o que eu quero, a DDP do A até o B. O E
Eu tenho. O campo elétrico é uniforme, é o mesmo em todos os pontos. 5 vezes 10 a terceira. E o D é a distância que separa o A do B, que o exercício falou para nós que é de 2 vezes 10 a menos 3, que é 2 milímetros. Então, o U vai dar 10 a mais 3 com 10 a menos 3 cancela, vai ficar 5 volts. Quer dizer, então, turma, que a DDP do A até o B é de 5 volts. Agora você vai aplicar a fórmula do TUC. O trabalho é o que você quer. A DDP do A até o B, nós descobrimos que é 5 volts. E qual que é a carga? A carga ele falou que é de 2 vezes 10. 2 vezes 10 a menos 9. Então, nós vamos ter que o trabalho vai ser igual. 5 vezes 2, 10 vezes 10 a menos 9 joule. 10 vezes 10 a menos 9 joule, ele pediu para multiplicar a nossa resposta por 10 à nona. Então, se eu multiplico isso por 10 à nona, eu vou ter um trabalho de 10 joule. Certinho? Uma pequena correção aqui, turma. Aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10 volts. Então, a DDP entre o ponto A e B é 10 volts. Aqui o U, então, não é 5, é 10 volts. 10 vezes 2 dá 20. 20 vezes 10 a menos 9. Ele pediu para multiplicar a resposta por 10 à nona. Quando eu multiplicar, a resposta vai dar 20. 20 joules. Certinho? Feita a correção aí. Então, nós vamos ter que vai dar letra D de dado. Quinta questão. Em um ponto A do universo, constata-se a existência de um campo elétrico E de intensidade de 9 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Vamos anotar? Campo, a intensidade é 9 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, devido exclusivamente a uma carga Q situada a 10 centímetros dele. Tranquilo. Em outro ponto B, distante 30 centímetros da mesma carga, então nós temos aqui um ponto que está a 10 centímetros da carga Q, e nós temos um outro ponto que está a 30 centímetros da mesma carga. Entenderam isso? Um ponto que está a 10 centímetros da carga Q e um ponto que está a 30 centímetros da mesma carga. Da mesma carga. O vetor campo elétrico tem intensidade de 1 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Então, nesse ponto aqui, o campo elétrico é esse. E nesse ponto aqui, o campo elétrico vale 1 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Certo? Eu vou chamar isso de EB e esse aqui eu vou chamar de EA. Então, estou chamando esse ponto de A e esse ponto aqui de B. No ponto B, o campo é 1 vezes 10 a quinta, porque está a 30 centímetros, está mais longe. No ponto A, como está mais perto, 10 centímetros, o campo é mais intenso, 9 vezes 10 a quinta. De boa. Aí ele pede, qual a DDP entre o ponto A e B? Gente, o potencial elétrico do A é só pegar o campo elétrico do A e multiplicar pela distância do A. Então, vamos lá. O potencial elétrico do A. Quem que é o campo do A? 9 vezes 10 a quinta. E a distância do A? 10 centímetros. Que é 10 vezes 10 a menos 2. Então, VA, 9 vezes 10 dá 90 vezes 10, 5 com menos 2. A terceira volt. Esse é o potencial do A. Para fazer o potencial do B, a mesma coisa, ó. VB é o campo do B vezes a distância do B. VB. Campo do B. 1 vezes 10 a quinta. Qual que é a distância do B? 30 vezes 10 a menos 2, porque está em centímetro. VB vai ser igual. 1 vezes 30 dá 30.
vezes 10, 5 com menos 2, a terceira volts. Ele está pedindo para nós o quê? A DDP. O que é DDP? É o U, que é o VA menos o VB. Então, o U vai ser 90 vezes 10 a terceira, menos o B, que é 30 vezes 10 a terceira. Então, U vai dar 90 menos 30, 60 vezes 10 a terceira volts. A DDP, deixando em notação, 6 vezes 10 a quarta volts. Essa é a DDP entre o A e o B, que corresponde para nós a letra C de casa. Número 1 dos propostos. Considere o campo elétrico uniforme E, representado pelo conjunto de linha de forças na figura a seguir. Sobre o potencial elétrico nos pontos A, B e C, marcados com sinal de mais, é correto afirmar que, gente, tá vendo que você tem um campo elétrico uniforme? Toda vez que tiver um campo elétrico uniforme, por favor, faça isso que vai facilitar a sua vida. Traça uma placa, como se as linhas estivessem saindo de uma placa e estivessem chegando na outra placa. Vai facilitar muito a sua vida. Você sabe que o campo ele sai da placa positiva e ele vai em direção à placa negativa. Ô, gente, então fica facinho resolver. Aonde está perto da placa positiva, o potencial elétrico é maior. Aonde está perto da placa negativa, o potencial elétrico é menor. Então, quem que é o mais próximo da placa positiva? O C. Então, o potencial do C é o maior de todos. Depois, quem que está mais perto da positiva? O B. Então, o potencial do C é maior que o potencial do B. O maior de todos é o C, depois é o B. E o menor de todos é o que está mais longe da placa positiva, que é quem? O A. Então, o menor potencial é o do A. Então, VC é maior que o VB, que é maior do que o VA. Com isso, nós concluímos. O potencial elétrico no ponto A é menor do que no ponto B. Letra E de escola. Segunda questão dos propostos. Um corpúsculo com carga de 8 vezes 10 a menos 8 coulombs é abandonado em repouso em um ponto P de um campo elétrico. Somente sobre a ação do campo elétrico, esse corpúsculo passa por outro ponto M com energia cinética de 4 vezes 10 a menos 5 Joule. Pode-se concluir que a diferença de potencial entre os dois pontos é... Pessoal, é só se lembrar que a DDP, ela é o trabalho dividido pela carga. Olha só, por que eu estou usando essa fórmula? Eu sei que todo trabalho ele vai ser convertido em energia cinética. Lembra do teorema da energia cinética? Ele fala assim, ó, a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Lembra disso no primeiro ano? A variação da energia cinética é igual ao trabalho. Então, como a energia cinética inicial era zero, porque ele partiu do repouso, eu posso falar que a energia cinética é o próprio trabalho. Você pode chamar trabalho, vamos padronizar. Vamos chamar trabalho de tal, tá? Tal. Então, aqui eu posso falar que U é o trabalho dividido pela carga. Vamos lá então. Qual que é a DDP? A DDP, o exercício não deu, é o que ele está pedindo. O trabalho é a própria variação da energia cinética, que é de 4 vezes 10 a menos 5. E a carga que vai movimentar, ele falou que é 8 vezes 10 a menos 8. Então, U vai ser 4 dividido por 8, dá 0,5 vezes 10, menos 8 sobe mais 8 com menos 5 dá 3. Deixando em notação científica, o U vai ser 5 vezes 10 a mais 2. 5 vezes 10 a mais 2 volts. Então, para fazer esse exercício, bastou lembrar que a variação da energia cinética é o próprio trabalho. Aí eu apliquei a fórmula do U, que é o trabalho dividido pela carga. De boa?
Então, resposta da número 2, letra E de escola. Questão número 3 das atividades propostas fala assim para nós. Duas cargas elétricas de mesmo módulo e de sinais opostos são colocadas a uma determinada distância. No ponto médio da reta que une as duas cargas, tem-se que... Então, você tem duas cargas, uma carga positiva, uma carga negativa, separada por uma distância D. Presta atenção. No ponto médio, aqui no meio do caminho, da reta que une as cargas, tem-se. O que tem no ponto médio? Letra A. O campo elétrico é nulo e o potencial elétrico não. Vamos lembrar? Campo elétrico. Carga positiva gera um campo de afastamento. Esse é o campo gerado pela positiva. Carga negativa gera um campo de aproximação. Esse é o E gerado pela carga negativa. Quando os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido, o que eu faço? Eu somo. Então, o campo no ponto M, ele vai ser o campo da positiva mais o campo da negativa. Então, ele não vai ser nulo, ele vai ser super intenso no ponto M. O campo não vai ser nulo. Mas o potencial elétrico, a gente calcula o potencial elétrico assim, ó. K vezes Q dividido pela distância. Certo? Olha só, a distância do ponto da carga positiva até o ponto M, eu vou falar que é X. E da carga negativa até o ponto M também é X. Então, o potencial elétrico gerado pela carga positiva vai ser K vezes Q positivo dividido pela distância que é X. Esse daqui é o potencial gerado pela carga positiva no ponto médio. O potencial da carga negativa vai ser K vezes a carga negativa, que é menos Q, dividido pela distância que separa ela do ponto, que é X. Então, o potencial gerado pela carga negativa vai ser menos K, Q, sobre X. O potencial, ele é uma grandeza escalar. Então, não é igual ao campo elétrico, que é um vetor. É uma grandeza escalar. Então, é só juntar o potencial de uma e somar com o potencial da outra. Só somar uma com a outra. Se eu somar esse potencial aqui com o potencial da positiva com o da negativa, vai ficar K, Q, sobre X, que é o da positiva. Eu vou somar com o da negativa, que é quem? Menos K, Q, sobre X. Quando eu somar isso com isso, mais vezes menos, dá menos. Isso vai dar zero. Então, o potencial elétrico no ponto médio vai ser zero, mas o campo elétrico não. Certo? Com isso, nós concluímos que a alternativa correta é a letra C de casa, que fala: o potencial elétrico é nulo e o campo elétrico não. Turma, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Espero que vocês tenham entendido essas coisas, tá certo? Qualquer coisa também estou à disposição para tirar dúvidas. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Lourdes Virtual. A gente ama.